nossa aula de hoje de derivadas, nós vamos aprender algumas regras básicas de derivação que irão facilitar bastante o cálculo da derivada de polinômios, funções racionais e funções algébricas, tá? Então vamos lá. Antes de iniciarmos as regras básicas para a derivação, eu gostaria de fazer algumas observações com relação a notações para derivadas, tá? Então, se usarmos a notação tradicional y igual a f de x para indicar que a variável independente é x e a variável dependente é y, então algumas notações alternativas para a derivada são as seguintes. Ó, derivada de f de x podemos representar assim, f apóstrofo, né, e o x aqui dentro do parênteses. Como isso aqui também pode ser substituído por y, então nós podemos representar a derivada desta função como y e um apóstrofo. Então, quem introduziu essa notação foi o matemático francês Lagrange. Temos mais dois tipos de notação aqui que podem ser usadas, tá? Olhem aqui, ó. Derivada de y em relação ao x, tá? Derivada da função f, né? Em relação ao x. Então, esta notação aqui, ela foi introduzida pelo matemático Leibniz, ó. Pronuncia-se Leibniz, tá? Muito bem, só que essa notação, né, este símbolo aqui utilizado por este matemático, ele não deve ser encarado como um quociente, pelo menos por enquanto, tá? Trata-se simplesmente de um sinônimo para a derivada da função f, que tem esta notação aqui, ok? Bem, quando a gente quiser especificar, por exemplo, o valor da derivada num valor fixado de x, vamos pensar aqui num x igual a 3, usando essa notação de Leibniz, nós podemos escrever assim, ó, derivada de y em relação a x, ó, para x igual a 3, tá? Muito bem. Então, agora vamos começar aqui com a derivada de uma função constante, tá? A derivada de uma função constante, ela será sempre zero. Então, vocês vão observar que em determinados momentos eu utilizo a notação de Leibniz e em outros eu utilizo a notação de Lagrange, tá? Mas tanto faz. Muito bem. Vamos lembrar aqui que uma função constante, ela é sempre uma reta paralela ao eixo x, né? E ela tem esta forma aqui, ó, y igual a um valor constante, que é onde a reta estará intersectando o eixo y. Portanto, a inclinação é zero. E como a derivada nada mais é do que a inclinação, então a derivada será zero, certo? Então agora vamos para a nossa primeira regra, a regra da potência. Tá? Então, como é que eu vou fazer a derivada de uma função que é uma potência? Esse expoente aqui da potência, ele vai vir aqui para frente, ó, multiplicando e, ao mesmo tempo, esse valor aqui do expoente ficará reduzido em uma unidade, tá? Essa regra da potência, ela é válida para qualquer expoente, certo? Então, vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Derive esta função, ó, 1 sobre x ao quadrado. Vamos reescrever esta função aqui como uma potência de x, tá? Então, significa que eu vou inverter esta função e o meu expoente passará a ser negativo. Olhem aqui, ó. F de x é igual a x elevado a menos 2. E agora, nós vamos aplicar esta regra da potência aqui, ó. Nosso expoente é o menos 2, né? Que é este n aqui. Então, ele vai vir aqui para frente. Então, ó, derivada, posso usar esta forma aqui de Lagrange ou esta forma aqui de Leibniz, tanto faz, tá? Aqui no caso eu usei as duas.
Então, o que vai acontecer? Este menos 2, ele vai vir aqui na frente multiplicando, ó. Observem aqui na regra da potência. E o que vai acontecer com o expoente? Então, menos 2 vem aqui na frente multiplicando, e o expoente aqui, ó, que era menos 2, vai ficar subtraído aqui de uma unidade. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Menos 2 vezes o x elevado a menos 3. Então, se quisermos voltar nesta forma aqui, ó, fracionária, tá? Basta passar esse x elevado a menos 3 dividindo, né? Que é o mesmo que inverter esta fração, e o expoente se torna positivo. Então, fica assim, ó. Menos 2 sobre x elevado ao cubo. Ok? Então, pronto. Já aplicamos aqui a nossa primeira regra, que é a regra da potência. Exemplo 2. Encontre a equação da reta tangente e da reta normal à curva y igual a x, raiz de x, no ponto 1 e 1. Então, agora a gente já pode utilizar a nossa regra da potência para encontrar o coeficiente angular, que é a inclinação desta reta tangente aqui, ó. E depois, com este ponto e com o coeficiente angular, nós vamos encontrar a equação da reta tangente. A reta normal é uma reta perpendicular à reta tangente, então bastará inverter o coeficiente angular aqui da reta tangente, né? E fazer o seu oposto, é o oposto do inverso, e nós teremos a reta normal. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou retirar aqui dessa raiz esse x, reescrevendo com o expoente fracionário, 1 sobre 2. Então, observem que vocês ficaram com a multiplicação aqui de x por x elevado a 1/2. Então, o que isso significa? Que eu tenho potências de mesma base na multiplicação. Então, eu devo repetir a base e somar os expoentes, ó. Lembrando, né, que o expoente aqui do x que não aparece vale 1. Então, somando aqui os expoentes, nós teremos duas frações, né? Transforma essa fração aqui para o mesmo denominador, ó. 2 sobre 2 mais 1/2. Então, agora o nosso expoente ficou x elevado a 3/2. E desta forma, podemos aplicar a regra da potência, com o expoente igual a 3/2. Então, esse expoente aqui vai passar aqui na frente multiplicando e vai ser reduzido em uma unidade, tá? Tá aqui, ó, pra gente lembrar da regra da potência. Então, vamos lá, derivando então, o 3/2 passa aqui pra frente multiplicando e ao mesmo tempo esse expoente eu diminuo uma unidade. Então, aqui também tem fração, né? Transformo esse 1 para o mesmo denominador da fração 3/2 para poder efetuar a subtração. Então, está aqui a minha derivada, ó. 3/2 vezes x elevado a 1/2, ok? Ou posso devolver naquela forma lá, com o x para dentro da raiz, né? Raiz quadrada de x, tá? Muito bem. Então, a inclinação da reta tangente neste ponto, ela será o quê? A derivada da função quando o x vale 1. Então, agora que nós já temos a derivada da função f, que é 3/2 vezes raiz de x, basta substituirmos o x por 1. Então, ó, lá na derivada, substitui o x por 1. Então, 3/2 vezes a raiz quadrada de 1. Portanto, a derivada neste ponto é 3/2. Logo, o que nós encontramos aqui? O coeficiente angular da reta tangente. E com este coeficiente angular e este ponto, vamos conseguir encontrar no próximo slide a equação da reta tangente. Então, vamos encontrar agora a equação da reta tangente a esta curva no ponto 1 e 1. O coeficiente angular está aqui, ponto está aqui. Então, vamos lá para a nossa fórmula, então,
Então, vamos lá para a nossa fórmula, né? Que possibilita encontrar a equação desta reta. Então, é só substituir aqui o y0 por 1, o x0 por 1 também, e o coeficiente angular por 3/2, tá? Desenvolvendo esta fórmula, né? Aplicando a propriedade distributiva aqui, teremos y menos 1 é igual a 3/2 de x menos 3/2. Esse menos 1 vai passar para cá somando, você vai transformar para uma fração equivalente, tá? E vai chegar nisso aqui, ó, 3/2 de x menos 1/2. Portanto, temos aqui a equação reduzida da reta tangente. E agora vamos encontrar a equação da reta normal a esta curva neste mesmo ponto. Bem, vamos lembrar aqui do coeficiente angular. Eu tenho que fazer o inverso do oposto para encontrar o coeficiente angular da reta tangente. Isso porque o produto dos coeficientes angulares, quando as retas são perpendiculares, tem que ser igual a menos 1, tá? Então, o ponto é 1 e 1. Novamente, eu vou usar a mesma fórmula, substituindo y0 por 1, x0 também por 1, e o coeficiente agora angular passa a ser menos 2/3. Então, desenvolvendo aqui, aplicando a propriedade distributiva, tá? Vai cuidar com a regrinha de sinal aqui, né? Menos 2/3 vezes x, e menos com menos mais. Vai passar esse menos 1 que está diminuindo para cá, somando, deixando ele como uma fração equivalente. Então, ele vai ficar 3/3, tá? Mais 2/3. E nós teremos, portanto, menos 2/3 de x mais 5/3, que é a equação reduzida da nossa reta normal. Próxima regra. Regra da multiplicação por constante. Então, se c for uma constante e f uma função derivável, então a derivada da constante vezes uma função será igual a constante vezes a derivada desta função. Vamos lá para o primeiro exemplo. Derive a função f de x igual a 3x². Então, aqui nós temos uma constante 3 multiplicando o x², tá? Então, essa constante, ó, 3, o que vai acontecer? Ela vai passar na frente da derivada da função x². E aqui a gente vai aplicar a regra da potência, né? O 4 vem aqui multiplicando e reduz em uma unidade este expoente. Então, ficamos com 12x ao cubo. Exemplo 2. Derive agora esta função f de x igual a menos x. Bem, observem que esse menos aqui significa que eu tenho um coeficiente menos 1 multiplicando um x que está elevado a 1 também, tá? Essa constante ela vai passar multiplicando a derivada desta função, ó. E a derivada desta função aqui, este 1 vai passar para cá multiplicando, vai reduzir o expoente em uma unidade. Então, esse x aqui, depois que eu derivar, ele vai ter um expoente 0. E, portanto, isso aqui será igual a 1, tá? Então, vai ficar exatamente assim a derivada, ó. Menos 1 vezes 1. Portanto, menos 1. Regra da soma, regra da diferença. Então, se f e g forem ambas deriváveis, então a derivada da soma da função f com a função g ou da diferença será igual à derivada da função f somada ou subtraída à derivada da função g, tá? Então, isso aqui ajuda bastante, porque a gente pode desmembrar, né, e calcular as derivadas na soma ou na diferença. Então, vamos lá para o nosso exemplo, ó. Derive esta função f de x. Então, nós temos a soma aqui de x elevado à oitava potência, 12x à quinta, que já temos uma diferença, ó.
6x e mais 5. Então, aqui, na verdade, nós vamos misturar as regras, né? Vamos utilizar regra da função constante, regra da potência e regra da soma e da diferença, tá? Então, vamos separar aqui, ó. A derivada da função f de x será a derivada de x à oitava, somada com a derivada de 12x à quinta, subtraído da derivada de 6x, mais a derivada dessa constante 5 aqui. Derivando essa função aqui, ó, o 8 vai passar aqui para frente multiplicando e o expoente ficará reduzido em uma unidade. Então, 8x à sétima. Derivando esta função aqui, aplicando a propriedade da potência e da multiplicação por uma constante, o 12 vai ficar multiplicado por este 5 que vem para cá. Então, 60. E o expoente de x fica reduzido em uma unidade. A derivada de 6x aqui, o 1 vai passar multiplicando essa constante aqui, 6, tá? Só que daí o x vai ficar elevado a zero, porque reduz em uma unidade o seu expoente. E a derivada de uma constante, já sabemos que é zero. Portanto, a derivada desta função f de x ficará 8x à sétima mais 60x à quarta menos 6. Exemplo 2. Encontre os pontos sobre a curva y igual x à quarta menos 6x ao quadrado mais 4, onde a reta tangente é horizontal. O que isso significa? As tangentes horizontais, elas ocorrem quando a derivada for zero. Então, a gente vai derivar essa função aqui, tá? E vamos igualar a zero esta derivada. Simples assim. Então, vamos lá. Derivando essa função f de x. Então, vamos separar aqui, né? Pela subtração e pela soma, temos a derivada de x à quarta menos a derivada de 6x ao quadrado mais a derivada de 4. Então, aqui vai aplicar a propriedade da potência. Esse 4 vai passar aqui para frente multiplicando e reduz em uma unidade o expoente. Aqui a propriedade da potência e, ao mesmo tempo, da multiplicação por uma constante. E aqui a propriedade, a regra lá da função constante. Então, fica assim, ó. 4x ao cubo menos, ó, 2 vezes 6, 12x elevado a 1, mais zero. Então, já temos a nossa derivada aqui. Como as tangentes horizontais ocorrem quando a derivada for zero, o que eu vou ter que fazer agora? Igualar esta derivada a zero. Portanto, colocando em evidência aqui o x, nós teremos x vezes 4x ao quadrado menos 12. Produto de dois termos é igual a zero, pelo menos um deles será zero. Então, ou o x será zero, ou o 4x ao quadrado menos 12 será zero. Resolvendo esta equação aqui, nós vamos encontrar x ao quadrado igual a 3, porque o 12 vai passar somando e o 4 vai passar dividindo. Então, nós vamos ter 12 divididos por 4, que é 3. Tirando a raiz aqui, teremos mais ou menos raiz quadrada de 3, tá? Então, o que acontece? Quando x vale zero, eu vou ter um ponto no gráfico por onde vai passar uma tangente horizontal. Quando x for mais raiz de 3, eu vou ter outro ponto no gráfico por onde passará uma tangente horizontal. E quando x for menos raiz de 3, eu vou ter mais um ponto no gráfico por onde passará uma tangente horizontal. Então, vamos encontrar as ordenadas destes pontos. Então, f de zero vai substituir aqui na função inicial, tá? O x por zero, ó. 0, 0. Então, quando x vale zero, o y será 4.
Mesma coisa aqui, substituindo por raiz de 3, tá? E por raiz de 3, vamos encontrar um y igual a 5. São as imagens, né? E quando o x for menos raiz de 3, a nossa imagem será menos 5. Vamos olhar o gráfico? Então, aqui está o nosso gráfico, tá? Então, olha lá. 0 e 4, né? Quando o x vale 0, o y vale 4. Então, está aqui o nosso ponto, ó, por onde passa uma reta tangente horizontal. Quando o x vale raiz de 3, nós temos mais um ponto, ó, o y é 5. Então, aqui, raiz de 3 e aqui no y, 5. Vai passar mais uma reta tangente horizontal. E quando o x é menos raiz de 3, o y é menos 5, portanto, aqui, ó, vai passar mais uma reta horizontal. Então, aqui está a nossa curva, y igual a x à quarta, menos 6x ao quadrado mais 4, é uma função polinomial de quarto grau, tá? E suas tangentes horizontais.